Eu quero falar do Atlas de Violência que foi publicado hoje e também da campanha presidencial. Vamos começar com o Atlas da Violência. É impactante, é estarrecedor. Nós vivemos num país tão violento que a gente imagina que nada mais vai tocar o coração ou deixar as nossas almas assim tão inquietas e vendo uma perspectiva ruim, né? São 30 assassinatos por 100 mil habitantes no Brasil. E isso houve um aumento de 14% na última década. Quer dizer, é muito sério o que está acontecendo. A taxa brasileira de mortos é 30 vezes a da Europa, né? Quando você pensa de que cada 100 mil, 30 são assassinados, é muita gente. E estarrecedor também é que as crianças vítimas de estupro, e essa taxa, esse dado eu não sabia, 50,9% dos casos registrados de estupro no Brasil em 2016 foram cometidos em crianças com menos de 13 anos de idade. Quer dizer, crianças com menos de 13 anos de idade estupradas, a maioria dos estupros no Brasil. Quer dizer, é uma coisa muito impactante. Inclusive, depois também nós temos os estupros de mulheres e a maioria também, quando ocorrem, a violência doméstica, essas situações são nos próprios lares das mulheres, né? O Atlas da Violência também traz uma realidade crua, né? Das falhas na atuação do Estado, mas eu estava dizendo que eu vou ligar um pouco isso com a campanha presidencial, porque nós temos visto os candidatos, eles falam um pouco sobre tudo, mas a gente não consegue ter uma ideia de que projeto de país tem. Talvez a gente não tenha que se precipitar, porque está no começo, eles ainda não têm as equipes prontas, a elaboração vai se dando também, inclusive nos debates, onde é sempre tão importante essa troca de ideias e comparação. Mas uma coisa me parece que é claríssima, é que a questão que esse Atlas da Violência mostra, e que é tão impactante, tem tudo a ver com a desigualdade social e a questão da educação no Brasil. Por que nós temos que ter polícia, repressão, combate à criminalidade? Isso não tem nenhuma dúvida. Nós sabemos também que você só ter isso é enxugar gelo nos próximos anos. Nós temos que ter um investimento pensado a longo prazo, que não é um investimento que vai fazer campanha dizendo que vai resolver o problema da educação e vai dar oportunidade de emprego, porque não vai ser em 1, 2 anos que nós vamos colher esses frutos. Os países que investiram em educação investiram muito do seu orçamento, investiram bem no seu orçamento e demoraram muitos anos para colher os frutos. Este tipo de candidatura é que eu estou esperando, senador. Um candidato que faça essa união, porque esse Brasil não vai para frente se nós não conseguirmos termos jovens com uma possibilidade de qualidade de educação que os qualifique para ter oportunidade na vida. Porque, senão, está o crime ali. Está o crime ali chamando. O crime tem muito mais coisa convidativa do que ficar num emprego que não vai dar nada ou numa escola que não ensina nada. E agora nós temos uma oportunidade, que foi essa reforma do ensino médio, que é uma grande oportunidade de nós podermos investir na formação dos professores, no ensino básico, que já está ocorrendo, e no ensino médio. Porque nós temos que pensar que o século XXI vai exigir, já está exigindo de nós, educadores ou senadores, não importa a profissão, né? Inclusive, uma coisa, essa é muito interessante que eu percebi, sabe, senador Garibaldi, que nós vamos poder ter várias profissões no decorrer da vida. Se nós formos viver, provavelmente, eu já não vou até os 120 anos, mas alguns daqui irão até os 120 anos. Então, você é um período da vida, você estuda para determinada função, você se forma, se diploma, investe, por exemplo, ganha prêmios, etc. Depois você faz outra coisa.
e depois você pode fazer outra coisa, e depois você vai fazer outra coisa. Esse é o século XXI. Mas nós temos que ensinar os jovens, isso que é tão difícil, para profissões que não existem ainda, profissões que vão exigir qualidades que nós já sabemos que terão que ser desenvolvidas, de criatividade, de capacidade de interpretação, de trabalhar em grupo, qualidades que não são as qualidades que são tão prestigiadas na escola hoje, né? A escola hoje, acho que não é a maioria que está no beabá de ensinar coisas decorebas, acho que não é mais assim. Mas não, o que é desenvolvido está muito longe do que nós queremos como valores. Se a gente for pegar o que existe hoje de bullying, Vossa Excelência fez um projeto tão interessante e falou tão bem sobre a questão do suicídio, também nos jovens e nos adultos também, a questão da automutilação. Quer dizer, e nós estamos relegando essas questões que são viscerais para a nossa formação, para a formação de um Brasil melhor, para a formação de um Brasil que vai dar resposta à violência que hoje nós vivemos. Porque não é armando todas as pessoas, não é olho por olho, dente por dente, não é isso que vai fazer a nossa sociedade mudar. E eu não vejo, eu diria, está no começo desse debate eleitoral, mas eu não vejo essa relação ser feita de forma que nós possamos ter candidaturas que digam: nós vamos fazer isto como projeto de Brasil na área da educação. Porque eu acho que não tem outro projeto de Brasil saída se não for na área da educação. Basta ver os países que tinham situações tão ruins quanto as nossas, que conseguiram sair com esse tipo de visão, de percepção, de investimento. Porque na questão econômica, senadores, eu não acredito que nós vamos ter propostas muito diferentes. O Brasil está numa situação econômica tão complicada que as propostas serão mais ou menos parecidas, o que necessita ser feito para o Brasil sair do caos econômico que se encontra. O que vai ser diferente vão ser as prioridades que as pessoas vão dar e não ter varinha mágica, não imaginar que nós vamos ter, como, por exemplo, agora tem muito isso na internet, que eu achei divertido porque é no ponto, quando a pessoa, era um economista, ele dizia: a pessoa quer que diminua o diesel, depois quer que diminua a gasolina. Aí fala: bom, mas aí vai ter que tirar o recurso não sei de onde. Ah, isso eu não quero. Ah, mas vai ter, eu quero não sei o que, não sei o que. Não quero que a Previdência... Tudo bem, tem que arrumar a Previdência, mas então vai ter que diminuir a Previdência de X, Y, Z categorias. Não, no meu não mexe. Bom, assim nós não vamos fazer nada, né? Agora, nós vamos ter nessa campanha candidatos e candidatas que vão dizer exatamente o que pensam, que vão dizer exatamente o que vão fazer, porque eu acho que a população brasileira está cansada de ouvir mentira. A população brasileira quer alguém que chegue lá e vai dizer: olha, a situação é essa e eu vou ter que fazer isso, 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 isso. Senão, vai dar igualzinho que deu com a Dilma, que não falou. Lembra que a Marina ia deixar o prato sem comida, não sei o que, depois foi lá, não era bem nada disso, e acabou com a Marina, e depois fez as coisas que não tinha falado que ia fazer, e a economia estava muito ruim. Então, nós vamos precisar de candidatos com propostas que não tenham mágica, que não venham batendo, esfolando e achando que vão, com a violência, acabar com o problema brasileiro, que tenham uma estrutura de personalidade, que nós possamos acreditar, confiar, que falem o que realmente vão fazer e que, principalmente, deem uma solução ao maior problema brasileiro hoje, que é o que todo mundo tem medo, que é a violência saindo na rua, a violência dentro da casa, a violência no trânsito, a violência, né? Que dê um caminho para a violência, mas que não seja um caminho só da repressão, um caminho que caminhe junto com a questão da educação, com a questão
principalmente da formação dos nossos professores, porque isso não vai cair do céu. Nossos professores têm uma formação que não tem a ver com esse século, que não tem a ver com as novas habilidades que têm que ser aprendidas. As universidades vão ter, sim, que fazer, não uma reforma, como eu vi aqui outro dia um reitor dizer que eles não estavam achando que iria ter que ter tanta reforma. Não é uma reforma que vai ter que ter, senhor reitor. Vai ter que ter uma revolução nessas universidades para conseguir que os professores aprendam outras formas de ensinar para esse novo momento que nós vivemos. Então, é um desafio muito grande. E esse desabafo veio de ler esse terrível atlas da violência e depois de uma audiência pública brilhante da educadora Cláudia Costin, que hoje nos brindou na Comissão de Educação e na Comissão de Assuntos Sociais, junto com a doutora Fernanda, do Ministério da Educação, sobre considerações das habilidades que temos que desenvolver. É nisso que nós temos que focar e os nossos candidatos a presidentes têm que apresentar propostas que sejam coerentes e factíveis e que a gente acredite sérias. Muito obrigada, presidente.